Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse... A obra Memórias de um Sargento de Milícias tem início com um romance entre Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças. Como forma de paquera, Pataca e Maria trocam pisadelas e beliscões no navio partido de Portugal com destino ao Brasil. No dia seguinte, os dois já estavam de namoro que parecia de muito tempo. Ao desembarcarem, Maria das Hortaliças começa a sentir enjoos, efeito das pisadelas e dos beliscões, e então nasce o herói da nossa história, o menino Leonardo. Desde que nasceu, Leonardo era um menino travesso. Quando completou os 7 anos, seu pai, depois de vários estranhamentos e um flagrante, extinguiu suas dúvidas que estava sendo traído. Enfurecido pelo ciúme e pela chatice do menino, ao rasgar as folhas de seu emprego, Pataca o suspendeu pelas orelhas, deu um pé na bunda e jogou o menino longe. A mãe fugiu com o capitão, e após tal infelicidade, Leonardo abandona sua casa e seu filho. O padrinho, como havia prometido no dia anterior a Maria, ficou responsável por cuidar do menino, que não deixava de aprontar. O padrinho, depois de pensar, decide enviar o menino para estudar em Coimbra. Outro dia, após ser comunicado que iria começar a frequentar a escola, o pequeno segue a via sacra da Igreja do Bom Jesus, desaparecendo e deixando o barbeiro à sua procura. Enquanto seu filho está sob os cuidados do padrinho, Leonardo apaixona-se por uma cigana, que, assim como Maria, envolvia-se com os oficiais que circulavam pela região, e, por fim, também fugiu de casa. Dessa vez, Leonardo decidiu que não perderia sua amada e usaria qualquer meio para tê-la de novo. Assim, recorreu à feitiçaria, prática que era proibida na época. Ainda não havia polícia na cidade, mas flagrado pelo Major Vidigal, conhecido e temido representante da lei, Leonardo vai para a prisão, sendo solto em seguida. Após ouvir uma fofoca sobre a família de Leonardo Pataca, a comadre vai atrás de notícias do afilhado. Leonardo filho entra para a escola, porém continua arteiro. Leva a palmatória da professora todos os dias. Leonardo se apaixona por Luizinha, sobrinha de Dona Maria, e rica herdeira que tem interesse em José Manuel. O padrinho morre, deixando a sua herança a seu afilhado. Ele volta a morar com o pai, que, interessado na mesma, se aproxima. Porém, após muitos desentendimentos com a madrasta, foge de casa. Leonardo passa a morar na Rua da Vala, junto a um amigo de infância e mais um grupo de pessoas. Vidigal passa a perseguir Leonardo devido a uma denúncia feita pelos rapazes, enciumados com a sua aproximação à Vidinha, mais linda e disputada jovem da vizinhança. Leonardo consegue fugir após ser capturado por Vidigal, que jura vingar-se. Com o intuito que o afilhado abandonasse a vadiagem, a madrinha lhe consegue um emprego na honcharia real. Porém, Leonardo envolve-se com a mulher do patrão e é despedido. Vidigal aproveita a brecha e o prende. Obrigado pela polícia, Leonardo passa a servir o exército e, ao contrário do que pensava o soldado, continua aprontando dentro do batalhão. Após revelar um plano de prisão arquitetado por Vidigal, Leonardo é preso e condenado a levar chibatadas. A comadre, desesperada, pede ajuda a Dona Maria, que recorre a Maria Regalada, antiga conhecida de Vidigal. As três vão até a delegacia, choram e imploram a liberdade de Leonardo. Por fim, após Maria Regalada prometer satisfazer a vontade do Major, ele dá sua palavra e solta Leonardo. Major Vidigal não só o liberta, como promove a sargento. Após a morte de José Manuel, que sofre um ataque ao descobrir a ação movida por Dona Maria referente à herança da sobrinha, Luizinha e Leonardo retomam o namoro. Porém, eles são impossibilitados de casar, pelo cargo de sargento de linha. Major Vidigal foi responsável pela baixa, e em uma semana nomeou Leonardo a sargento de milícias. Finalmente, Leonardo e Luizinha se casam, em uma cerimônia assistida por toda a família. O clímax do texto do Sargento de Milícias acontece após o enterro de José Manuel, começando o preparo para o casamento de Luizinha, que gera uma mulher feita e bonita, Colonel Lorde. Bonita e muito elegante, como um galã de novela, com sua farda de sargento de exército. Algum tempo depois, Dona Maria e Leonardo Pataca também morrem e, junto com outras heranças que já haviam, recebe mais 2. Posso mais sofrer.
desfecho conta com Leonardinho sendo preso pelo Major Vidigal, pois esse estava se envolvendo com Vidinha, mas 2 primos da moça já estavam de olho nela antes, então contrataram o Major. O protagonista já havia escapado de Vidigal antes, mas não dessa vez. Por isso, o oficial decidiu que endireitaria Leonardinho, o fazendo entrar para o exército como granadeiro. Mas, mesmo assim, o malandro continua com suas peripécias ainda estando no exército. Quando esse é novamente preso, sua madrinha, como sempre, vem para lhe ajudar. Ela pede para Maria Regalada, sua amiga, convencer o Major Vidigal a libertar Leonardinho da cadeia. O oficial e esta amiga já estavam tendo um caso antes, então o homem é facilmente influenciado. Leonardo recebe o Major na cadeia, juntamente com a notícia de que não só seria libertado, mas que também havia ganhado a patente de sargento dos brigadeiros. E nessa onda, nosso protagonista encontra novamente seu amor de adolescência, Luizinha, que então era viúva, mas Leonardinho não poderia se casar com sua posição atual no exército. Então ele recorre a Major Vidigal, pedindo uma transferência de patente. Ele é atendido pelo Major, tal que já estava morando com Maria Regalada, e recebe a nova posição de sargento de milícias, assim concluindo a narrativa com seu casamento com sua amada Luizinha. A obra é um romance romântico urbano, porque ela fala sobre o painel social sobre a vida urbana no Rio de Janeiro. Porém, diferente dos outros romances, a gente consegue falar que ele é um romance excêntrico, pelo fato dele não trazer um herói para a história. Porque Leonardinho não é um herói, ele é um anti-herói, ele é malandro e preguiçoso. Na parte social da história, a gente consegue notar que os personagens são do povo, eles não são burgueses. No final do livro, Leonardinho reencontra seu amor de infância, reforçando a parte amorosa do livro, fazendo que o enredo volte para a parte do romantismo. Só que Memórias de um Sargento de Milícias é o primeiro romance assim do romantismo que não segue todos os padrões. Olá, bom dia, meu nome é Pedro, eu estou aqui para falar sobre os aspectos dos personagens do nosso livro, que é a Memória do Sargento de Milícia. E vou começar falando sobre o nosso protagonista, que é o Leonardinho. Leonardinho é um menino nascido na periferia. Ele sempre foi aprontão, sempre esteve envolvido com confusões e ele segue assim a obra toda, mesmo depois de ser expulso de casa aos 7 anos, porque houve problemas com os pais dele. E ele acaba sendo expulso e morando com um padrinho, que é o barbeiro. O Leonardinho ele pode ser classificado como um anti-herói, porque o anti-herói normalmente é um personagem envolvido, normalmente associado à preguiça, a se preocupar mais consigo mesmo, querendo sempre sair por cima, assim, e normalmente está envolvido com obras de comédia, que é bem o caso de Memória do Sargento de Milícia mesmo. Um pouco sobre os pais do Leonardinho agora, que é o Leonardo Pataca e a Maria das Hortaliças. Sobre esse casal, a gente pode dizer que é um casal bem antirromântico, porque eles já são apresentados de uma forma bem caricata. E o Leonardo Pataca, por sua vez, ele é um homem grande, que parecia ser acima do peso, tinha um bigode grande, parecia ser despreocupado com a vida. É bem antirromântico mesmo, que era diferente do usual na época, né? E a Maria Hortaliça aparentemente parecia com ele e eles formavam um belo casal. Só que pena que não durou tanto. Vou falar um pouco sobre a Luizinha, que é a menina que vem a se casar com o nosso protagonista no final. Mas bem no final, acontecem muitas coisas no meio. A princípio ela era bem desengonçada, estranha, mas depois ela vem a melhorar. Ela, por influência da tia dela, ela se casa com José Manuel, que era um homem que tinha segundas intenções nesse casamento. Ele queria só o dinheiro que a Luizinha podia vir a ganhar de herança da sua tia, né? Que era quem tinha a guarda de Luizinha na época, porque ela era uma órfã. Ela tinha perdido os pais e quem ficou com a guarda dela foi a tia.
Só que José Manuel vem a morrer e ela fica viúva. E depois ela vem a se casar com o nosso protagonista, o Leonardinho. Agora eu vou falar um pouco sobre o compadre, que é o barbeiro que pegou a guarda do Leonardinho depois de 7 anos de ser expulso de casa. Ele se preocupava relativamente com o Leonardinho. Ele até deixou uma herança pra ele que ele roubou de um comandante de um navio. Você já pode ver que ninguém é santo, né, nessa história. Todo mundo tem um caráter bem realista, assim, né? Não é uma obra totalmente romântica, assim. Bem realista. Vou falar um pouco sobre a comadre agora. A comadre era a esposa do compadre, né? O barbeiro. Ela se preocupava mais ainda com o Leonardinho, por mais que ele aprontasse, por mais que ele estava sempre envolvido com confusões, ela sempre estava do lado dele, gostava muito dele mesmo. Agora eu vou falar sobre o quase antagonista dessa obra, que é o Major Vidigal. Ele sempre perseguiu o Leonardinho, né? Ele estava querendo fazer ele se juntar às forças milicianas. E por que eu disse que é quase um antagonista, né? Ele faz o papel de antagonista, porém essa obra ela é bem realista na questão dos caráteres dos personagens, como eu disse. E por isso os papéis de cada um oscilam bastante. Então acontecia algumas coisas que o Major Vidigal vinha não ser tão mal, não ser tão contrário ao nosso protagonista, então não podemos dizer que ele é totalmente um antagonista, não. Era o tempo do rei. Agora eu vou falar sobre a Dona Maria. A Dona Maria eu já falei dela, que foi a tia da Luizinha. A Dona Maria, ela era sempre envolvida com demandas judiciais, ela ganhava a maior parte do seu dinheiro, assim. E, como já foi citado também, ela ficou com a guarda da Luizinha por um bom tempo. Só que depois a herança vem a ficar com a Luizinha. Agora eu vou falar sobre a Vidinha. A Vidinha é uma personagem que ela teve um caso com o nosso protagonista, que ela tinha a característica de tocar viola e cantar várias modinhas. Era da época do colégio, assim, do nosso protagonista lá. E depois de cativar o Leonardinho, ela deixa ele morar um tempo com ela. E esse foi o primeiro relacionamento sério do nosso protagonista, o Leonardinho. Bom dia, meu nome é Gabriel Rodrigues da Costa, sou aluno do 2º ano de automação e vim falar sobre as características físicas e temporais do livro Memórias de um Sargento de Milícias. A parte das características temporais se situa em 1808, em pleno Brasil joanino, época em que a corte portuguesa vinha para o Brasil, claro, por causa da invasão de Napoleão a Portugal. O Brasil estava sofrendo uma modernização apressada, já que a corte queria trazer todo o conhecimento que eles tinham de lá para cá. Os agentes públicos eram pessoas muito poderosas da época e tinham grande influência por boa parte do que acontecia na cidade, que é o Rio de Janeiro, no caso. E por isso havia muita corrupção, muita propina, troca de favores. Era uma situação bem parecida até com os dias atuais. E, por outro lado, nas características temporais, nós temos uma abordagem muito na parte de festas, principalmente festas religiosas e festas populares, mais pra frente na história. Também a história se passa nos casebres, alguns comércios, bairros menos favorecidos na cidade do Rio de Janeiro. E também se passa em prisões, passa em locais jurídicos. É muito abordado e eu gosto muito disso na parte do autor, porque ele detalha muito bem na obra como os locais são, até os mínimos detalhes estão escritos no livro. Isso é uma coisa que me deixa muito entusiasmado para ler, porque acaba despertando minha imaginação e a curiosidade pela obra.